Olá, querido ouvinte da Vinha FM. Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu carro, na internet, onde você estiver, através do nosso programa semanal Batom e Bate-Papo. E hoje nós vamos falar de um assunto tão importante para todos nós, porque eu acredito que dificilmente alguém vai escapar desse tema hoje. A bênção de ter uma mãe. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui alguns convidados muito especiais que estão aqui pela primeira vez no Batom e Bate-Papo. Embora as mães deles estão aqui toda semana comigo. Então, essa semana eu trouxe os filhos das pastoras do Batom e Bate-Papo. Só faltou a minha filha. Mas elas virão no tempo certo. Então, eu tenho aqui comigo, já vou recebê-los, o Vinícius Mota, filho da pastora Valéria. Seja bem-vindo, Vinícius. Pastora Márcia, que alegria estar aqui com a senhora, que alegria estar aqui com todos os nossos amados ouvintes e com os meus amigos aqui na mesa. Realmente é um privilégio participar desse programa tão especial, um programa inédito e que eu tenho certeza que, assim como nos abençoará, irá abençoar a vida de cada um daqueles que estiverem nos ouvindo. Amém. Temos também aqui o Pedro Pedrosa, filho da pastora Marília. Seja bem-vindo, Pedro. Olá, pastor, é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez na rádio. Muito obrigado pelo convite. Não poderia ter sido um convite melhor assim, para falar da minha mãe, algo que me agrada muito falar dela. Que bom, muito vamos obrigado. Ouvir daqui a pouquinho. E também o Guilherme Rigonato, filho da pastora Dalva. Uma honra, seja bem-vindo, pastora. Guilherme. Obrigado. Quero falar para o ouvinte que o nosso crescimento às vezes vem com tribulação. E eu fui um pouquinho de tribulação na vida da minha mãe para ela crescer, né? Já soltando aqui alguma coisinha, mas é uma honra falar de alguém que eu amo tanto e que Deus me presenteou, né? Eu não escolhi minha mãe, mas Deus me deu o melhor. Com certeza. Amém. E nós vamos também sortear um livro hoje que é Mãe de Milhares. É um livro que traz também algo sobre as mães e inclusive um capítulo que fala o valor de uma mãe, ok? Eu vou deixar aqui para você o telefone da rádio, o WhatsApp, que é 999-97-2005, ok? Você pode ligar aqui e você pode concorrer a esse livro, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E eu quero já introduzir aqui com um tema falando a respeito deste assunto, que é a maternidade, trazendo hoje o tema do nosso programa, que é a bênção de ter uma mãe. Preste atenção, não é de ser uma mãe. Ser uma mãe realmente é bênção, mas hoje nós queremos falar a bênção de ter uma mãe, ok? Bem, não importa quão breve seja a influência de uma mãe, ela não pode ser esquecida. Nós gostamos de ouvir histórias de grandes homens e mulheres que realizaram feitos reconhecidos na história. Mas por trás de cada um deles tinha uma mãe que contribuiu, seja muito ou pouco, para que eles se tornassem o que se tornaram. Quando conhecemos a biografia de pessoas ilustres, então passamos a admirar também algumas dessas mães, que contribuíram para que seus filhos deixassem os seus nomes escritos na história. Muitas delas foram mulheres de opiniões e convicções fortes, como a mãe de Martin Luther King. Outras foram mulheres de oração, tementes a Deus, como a mãe de John Wesley. Contudo, hoje, queremos dedicar o nosso programa àquelas mães que desempenharam o seu papel e foram bem-sucedidas na criação de seus filhos, porém seus nomes estão no anonimato. Aquelas mães que estão vivas hoje, não importa se os seus filhos são bebês, se são pessoas adultas, e também aquelas que viveram já as suas vidas e encerraram a sua carreira. Nosso alvo é que cada uma dessas mulheres seja lembrada hoje, mas também que se sintam valorizadas, simplesmente por ser mãe. O ideal seria ouvir o testemunho de algumas dessas mães. Todavia, nós achamos melhor ouvir
os testemunhos de seus filhos. Por isso, para representar essas mães e seus filhos, cujos nomes não são conhecidos, mas que desempenharam a maternidade e desempenham ainda como um chamado de Deus, convidamos 3 rapazes, 3 homens de Deus para falarem sobre suas mães. Embora normalmente sejam suas mães que fazem o programa Batom e Bate-Papo. Hoje serão seus filhos que falarão sobre elas. São eles o Pedro Pedrosa, que nós já apresentamos aqui, filho da pastora Marília, o Vinícius Mota, filho da pastora Valéria, que também é pastor na Igreja Videira, e o Guilherme Rigonato, filho da pastora Dalva, que é também o nosso locutor da rádio e diretor da Rádio Vinha. Então, vocês vão conhecê-lo pela voz. Portanto, eu convido você para abrir o seu coração e ser profundamente abençoado com o programa de hoje, a bênção de ter uma mãe. Então, nós vamos começar aqui perguntando para cada um deles a respeito da sua vida. Ele vai falar, então, já falei o nome, mas eu gostaria que você também fizesse a sua apresentação, falando a sua idade, seus irmãos, se você é casado ou não. Fique à vontade para apresentar. Vamos começar aqui com o Vinícius. Vou chamar de Vinícius, embora é pastor Vinícius, mas fica mais com certeza, informal. Com certeza. Então, pastor, eu tenho 28 anos, morei com a minha mãe até os 22, porque eu não tive a experiência de morar fora de casa enquanto solteiro. Por mais que eu tive experiência de morar em outra cidade, foi quando os meus pais mesmo tiveram a experiência de morar fora. Eu hoje tenho 28, aos 22 me casei, e pela graça de Deus tenho constituído a minha família. Hoje sou pai de 2 moças. Até interessante, né? Enquanto eu fazia parte da família dos meus pais, lá na minha casa nós somos apenas homens, tirando a minha mãe. Então minha mãe teve uma missão de mãe e literalmente a única mulher do lar, né? Eu tenho um irmão, o Vitor, de 22 anos hoje, e hoje eu sou pai de 2 moças. Então a minha mãe era a única mulher da constituição da família dela e hoje eu sou o único homem, assim como o pastor Luiz, e tenho 2 filhas, né? E, enfim, louvo a Deus pela vida da minha mãe. E assim, até comentando sobre esse fato de hoje eu ter me tornado pai, de exercer a paternidade, com certeza frases que eu ouvi dos meus pais, do meu pai e da minha mãe muitas vezes, de que quando eu constituísse a minha família, eu iria entender muita coisa do processo da criação que eu recebi. Coisas que, quando nós somos crianças ou adolescentes, às vezes nós chegamos a questionar algumas posturas que a nossa mãe acaba tendo para conosco. Mas que hoje, onde eu tenho esse desafio, que eu confesso que a minha mãe, eu reconheço, desempenhou tão bem, que é o desafio e o ministério de criar filhos, eu louvo a Deus por tudo que eu recebi durante esse tempo que minha mãe me criou. Ou seja, a ficha caiu, né, Vinícius? A ficha caiu. Okay. É verdade. Lembrando também tudo que a gente ouve. Que o Vinícius, né, é filho também do pastor Marcos Mota, né, que tem o nosso programa na rádio. Sim. Pedro, fale um pouco de você, Pedro. Meu nome é Pedro Pedrosa, Pedro Souza. Pedrosa, né? Souza da minha mãe, não pode esquecer. Eu tenho 20 anos de idade e diferente do pastor Vinícius, eu morei por 10 meses fora, nos Estados Unidos. Que bom. Tive essa experiência longe dos meus pais. Foi bom até pro meu crescimento, mas a saudade. Eu tenho 2 irmãos, um irmão de 11 anos, Lucas Pedrosa. E uma irmã, a Marina, de 23. Ela é casada, faz 2 anos, está no 3º ano esse ano, e sou solteiro. E o Pedro também é filho do pastor Naor Pedrosa. Muito bem. E temos aqui também o Guilherme Rigonato, né? Filho da pastora Dalva e do pastor Luiz Rigonato. Isso mesmo, pastora. Então, hoje eu tenho 25 anos. Eu ainda não tive essa experiência que o Vinição teve, né? O pastor Vinícius, de ser pai. Mas eu lembro, pastora, quando eu era só uma criancinha, minha mãe já orava pela minha esposa. Né? Hoje eu estou quase completando 2 anos de casado. Eu não vou falar o tempo certinho, que depois minha esposa briga comigo, né? Que eu não vou lembrar exatamente. Mas é 1 ano e bons meses de casado. E assim,
Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe orava, Senhor, prepara uma esposa pro Guilherme. Eu ficava impressionado, porque naquela época eu não entendia, né? Falava, nossa, mas... Nem pensava nisso, parece né? que não tá na hora de orar por isso, né? E mesmo assim, naquela época, Deus estava usando a minha mãe para me abençoar o que eu vivo Olha hoje, que né? bênção. Amém. Então, eu sou caçulinha, né, da minha família, eu sou o irmão mais novo e tenho vivido dias incríveis, com certeza, sabendo como é bom ter uma mãe. Amém. Bem, então eu nem vou perguntar para vocês a respeito do tema, se vocês concordam ou não. A bênção de ter uma mãe. É benção. O Pedrão ficou 10 meses sentindo falta da dele. Como é que foi, Pedrão? Rapaz, esquisito de ruim. É muita bênção ter uma mãe, com certeza. Sim. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, né, para vocês. Eu deixei vocês escolherem alguma pergunta. Essa aqui ninguém escolheu, mas eu vou fazer para os três. Você foi uma criança mimada pela sua mãe? Olha só. Olha, Guilherme, Difícil, eu acho que hein, pastora? eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque caçula, Caçula, eu realmente. sou caçula também, eu sei. Ainda mais um caçula lindo desse. De olho azul. Branco, olho azul, loiro. Você foi mimado pela sua mãe, Guilherme? Eu diria o seguinte, realmente, eu não falaria que o mimado, né, que às vezes pensa assim, nossa, ele recebeu tudo que queria, mesmo sem poder, né? Minha mãe, ela sempre foi Tudo muito... não, mas assim, livrar você de uma surra. Demais a conta, né? Ixi, Ó, eu vou ser bem franco, eu acho que os meus irmãos mais velhos com certeza tinham inveja, Sofreram porque mais. eles sofreram mais na minha idade. Aí quando eu nasci, eu falei, rapaz, na época, se eu fizesse isso que o Guilherme fez, eu tinha apanhado, com certeza, né? Então foi Não. mimado. Pedro, você foi mimado pela sua mãe? pastor, eu duvido muito. Porque eu sou do meio. Segundo, eu tenho uma irmã, mulher. E terceiro, eu tenho um caçula, né? Então, pelo menos a minha irmã, ela foi a que mais apanhou. Só que meus pais foram aprendendo ao longo dos anos. E aí hoje o Lucas nunca apanhou. É mesmo? Nunca Olha, apanhou. nós vamos trazer o Lucas aqui. Eu não sei se é perguntar porque pra ele ele. é. Eu não sei se é porque ele é bom demais. Ele pode ser sábio, né? De ter visto, às vezes, Aprender com os caminhos erros dos por mais não velhos. percorrer. Mas eu apanhei demais. Meu pai não me livrava da surra, muito menos minha mãe. Nós vamos mãe- depois fazer um programa do Dia dos Pais. Nossa, Vamos. contar mais sobre isso. Só que eu não fui mimado, não. Não foi mimado. Não Ok, fui. Vinícius. Pastor, a senhora conhece muito bem minha mãe, Conheço. né? Minha mãe é diretora de escola, então assim, eu não tive... Mas às vezes na sua Não, casa com ela era certeza. diferente. Mas assim, eu vou confessar, dois lados. Um lado, a minha mãe é uma pessoa muito firme. Então, eu não fui mimado nesse aspecto assim. Ela nunca abriu mão da firmeza dela, dessa firmeza que ela carrega na sua personalidade, também no processo de criação dos filhos. Mas, por outro lado, eu não sei se isso seria um mimo, não tem alguém no mundo que mais pensa coisas boas a meu respeito do que minha mãe. Ah, não, isso minha você não mãe é uma precisa me coisa- dizer, eu sei. Minha mãe, assim, é Sei, fora eu de sei, série, eu tenho então- certeza e as pastoras do meu discipulado também ela sabem. fala e reafirma o tempo todo. Ok, é verdade. Bem, então vamos começar aqui em relação à sua infância. Eu queria que vocês comentassem aqui uma lembrança boa da infância com a sua mãe. Claro que nós trazemos muitas lembranças, mas eu queria que você mencionasse uma. Eu, por exemplo, vou começar aqui mencionando. Eu me lembro de ouvir uma história que a minha mãe contou para mim, João e Maria. Uau. A minha mãe chamava Maria e meu pai João. E eu pensei na época que ela estava contando a história deles. Mas depois, é claro, que eu descobri que é uma história clássica, né? E hoje tem até filmes sobre isso. E eu lembro dessa imagem. Eu bem pequena, talvez ali uns 4, 5 anos, não sei. E ela sentada numa escada e contando a história para mim. E isso me traz uma memória boa, de uma voz calma, tranquila. E eu acho que são lembranças boas que traduzem, né, aquilo que é ser mãe. No caso de vocês, você tem uma lembrança de algo bom na sua infância que você gostaria de compartilhar? Eu lembro demais. É pra você ver que para criança coisas simples marcam demais, né? Sim. Eu tinha um desejo gigantesco de um dia tomar um copo de leite gigante. Eu não sei porquê, criança tem disso, né? E eu lembro que um dia eu pedi para minha mãe, falei, mãe, eu vou te pedir uma coisa de aniversário. O que é isso? E aí ela falou, o que é que você quer de aniversário, meu filho? Tava longe do aniversário, mas eu pensei, eu já vou garantir o pedido agora, e quando chegar eu vou ganhar. Eu falei, eu queria um copo de leite grande só pra mim.
Foi quando então, ela começou a rir, falou, não acredito que você tá me pedindo isso. Eu falei, não, eu quero. E aí ela não esperou nem o aniversário. No outro dia, eu ganhei um copo de leite gigante, do jeito que eu adorava. Bastante Toddy. E assim, isso me marcou muito, né? Até hoje a gente brinca, falou, o Guilherme uma vez pediu de aniversário, né? Ficou um marcado. copo de leite gigante. E assim, outra experiência boa, entre os meus irmãos, como eu era o caçula, se eu fizesse uma bagunça, a gente ficava negociando entre a gente. Ó, se você não contar isso, eu não conto isso, né? Aquele refém um do outro. Rapaz, um dia, viajei com a minha mãe de ônibus para a cidade da minha avó. E dentro do ônibus eu falei assim, você quer saber? Se for para apanhar, eu vou contar agora, que pelo menos agora eu não apanho. E aí eu contei, mãe, eu vou falar a verdade, quebrei aquele vaso. Eu quebrei aquilo, fui eu que fiz isso, eu tô te contando, porque se eu não contar, os meus irmãos vão fazer. Aí eu falei, mas você promete que você não vai me bater? E aí ela riu e falou, não, meu filho, você tá perdoado. E a sensação de ser perdoado... Alívio. Meu Deus, eu pensei... A primeira coisa que eu fiz quando eu voltei pra casa foi chegar nos meus 2 irmãos e falar assim, ih, pode falar o que vocês quiserem pra minha mãe, que eu já contei, foi tudo. Então, isso Que bom, é uma boa lembrança, né? Sim, muito boa. De graça, né? A Muito, graça. Pedro. Bom, pastor, a minha lembrança melhor que eu tenho da minha mãe é algo mais que um... Como é que eu posso falar? É o que ela fazia todo dia. É um hábito. É um hábito que ela tinha de fazer comigo, com a Marina e com o Lucas. Sim. Que ela não dormia, não deixava a gente dormir sem ler a Bíblia com a gente na cama. E isso era todos os dias. A gente deitava-se na cama, ela abria a Bíblia, a gente lia ali uns 2 capítulos, 3, e no final ela orava. E a oração que ela fazia dava uma paz que eu não conseguia dormir sem aquela oração. Então a oração que ela fazia, a oração de algo, de uma pessoa justa, de uma pessoa perdoada, de uma pessoa que tem paz. Estava em paz, né? Estava em paz. E eu, quando recebi aquela oração, eu conseguia dormir em 30 segundos. Que lindo. E isso mas é uma lembrança realmente que vale a pena você guardar. Hoje em dia, eu faço faculdade à noite, então eu chego muito tarde em casa. Então, às vezes, ela quer dormir mais cedo, ela dorme antes de eu chegar. Só que eu sei que ela faz com meu irmão ainda, né? Ele dorme ali umas 8h30, 9 horas, ela senta lá, lê a Bíblia, ora. E aí, às vezes, ela grava, assim, eu sinto saudade. Mas... Amém, Vinícius. Pastor, eu tenho tantas lembranças, né? Até espirituais, mas eu vou deixar as espirituais para daqui a pouquinho, alguns outros momentos. Mas foi interessante que quando eu li essa pergunta, me veio uma primeira cena na minha cabeça. Eu pensei, nossa, eu vivi tantas experiências com minha mãe na minha infância, mas então eu vou contar a primeira que veio na minha cabeça. Foi de uma fase que eu vivi na minha infância, onde eu estudava à tarde e a minha mãe me levava para a escola todos os dias. E ela trabalhava pela manhã, mas aí na hora do almoço ela voltava para almoçar em casa, então ela que me levava para a escola. E eu me lembro que esse trajeto entre a minha casa e a escola era um trajeto muito marcante para mim, porque eu me divertia muito com a minha mãe. O engraçado é assim, que minha mãe no dia a dia ela é uma pessoa muito séria. Mas eu lembro que nesse trajeto, eu relacionava assim com uma face da minha mãe de descontração tão grande que isso me marcou. E assim, eu confesso pra senhora que eu gosto um pouco de velocidade. Aí às vezes minha mãe ficava brincando comigo e ela falava assim, agora vai acelerar, mamãe em cena. Não que minha mãe saía acelerando de maneira desgovernada, não. Eu tô até imaginando aqui a pastora Valéria fazendo isso. Mas você sabe que isso me marcou? Aí ela ficava brincando, que ela, tipo assim, pilotava e no caso só tinha eu e ela no carro. E a gente, nossa, nós nos divertíamos tanto. Então assim, uma coisa que é muito marcante na minha infância são os momentos que eu ficava sozinho no carro com a minha mãe. Eram momentos de muita descontração, de muita diversão. Eu até me lembrei de outro, uma época que minha mãe teve um carro com um teto solar. Aí, às vezes, ela abria assim e me colocava assim um pouquinho lá em cima. E eu achava passear de carro com a minha mãe era assim um momento que bom. extraordinário. Bem, eu sei que tem tantas coisas assim interessantes para a gente conversar e perguntar, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui a respeito da sua mãe, porque nós estamos aqui para falar dela, né? Então, em uma palavra, eu sei que pode ter outras palavras, mas em uma palavra, eu gostaria que você definisse que tipo de mãe você teve na infância, porque nós mudamos. As mães também mudam. É verdade. Às vezes a mãe da infância não é a mesma hoje que você tem, claro. O relacionamento muda. Mas
Uma palavra que você pode definir o tipo de mãe que você teve na infância, Vinícius. Presente. Presente. Bênção. Mãe presente é uma bênção. E assim, por que isso mexe comigo? Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito produtiva. Então ela sempre teve a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas se tem algo que eu posso testemunhar a respeito da minha mãe, é que eu sempre tive a sensação que a minha mãe estava presente em todas as circunstâncias da minha vida. Que bênção. Pedro. Só uma palavra, pastor. Agora você me apertou. Nossa, você quer todas. Mas uma palavra não vai definir toda, Não mas um perfil aspecto. dela. Eu acho que o que mais pega aqui é a firme. Firme. Minha mãe era bem firme. É uma palavra importante. Importante. Filhos responsáveis sempre tiveram mães firmes. Exatamente. Sim. Tanto é que hoje eu só me interesso por mulheres firmes. Olha, que Por causa da minha bênção. mãe. Que bênção, Rigonato. Então tá aí uma dica para as mulheres, né, pastor? E minha mãe, ela foi com certeza amiga. Amiga. Minha mãe da infância, meu Deus, ela entrava nas aventuras que os meninos têm, né? Que filho homem, você sabe como é que é. Lá dentro de casa eram os 3 homens, então assim, brincava de lutinha demais. Eram umas brincadeiras de jogar boi na água, literalmente. Mas ela entendia muitas vezes e era muito amiga. Ela Que sabia bom. entender o nosso lado. Olha, uma bênção. Então, a bênção de ter uma mãe presente, uma mãe firme e uma mãe amiga. Aleluia. Se bater no ventilador Não, fica bom ou no demais. liquidificador, vai ser Estatura uma da mãe receita perfeita. perfeita de mãe. Agora, me diz uma coisa. Pedro, Eu. você foi disciplinado por sua mãe muitas vezes? Porque alguns filhos lembram uma ou outra vez. Alguns muitas vezes. No seu caso, a sua mãe te disciplinou muitas vezes? Pastor, a minha mãe, eu acho que eu ouso chutar que umas 3 vezes por semana ela me disciplinava. Uau! Dia sim, dia não, tava lá. Pedro! Realmente Mas ela era firme. Firme, mas eu aprontava bastante. Na Aham. escola, lá no condomínio. E a gente tinha uma vara que guardava em cima... Como é que chama? Que negócio fica em cima do forno, que gera vento, assim. Sim, o O exaustor. exaustor. Ficava lá em cima. E aí, de vez em quando, eu pegava aquela vara e escondia. Aí eu quebrava ela. Só que na porta de casa tinha uma árvore que tinha cheio de vara. Ela já plantou Ela me ali uma árvore. mandava ir lá pro escritório dela, que tinha janela pra rua, e eu ficava vendo ela pegando a vara. Oh, meu Era assustador essa... Literalmente, a sua mãe usou a vara. Guilherme. Ó, minha mãe, ela disciplinou sim, mas eu acho que o meu pai assumiu mais essa posição. Ela até permitia que ele assumisse mais, porque realmente algumas decisões ela chamava o meu pai como a pessoa mais firme da casa. Mas nós sim fomos disciplinados por ela, inclusive era melhor, a gente torcia para que fosse ela que fosse cuidar. Porque se ela passasse a responsabilidade pro meu pai, né, era um pouquinho pior do que ela, né? Então a gente falava, sempre quando ela disciplinava, a gente sabia que era em amor. Meu pai também, mas o homem, ele traz aquela seriedade maior que mãe, né? E meu pai, eu lembro uma vez que minha mãe ia tratar, ela falou, não, vou conversar com seu pai. Não, pelo amor de Deus, meu pai, pode disciplinar, mãe, faz o que a senhora sabe Qualquer melhor. coisa mesmo, meu pai. Ok. Bem, eu queria também saber de vocês em relação a algo que você lembra que a sua mãe lhe ensinou a fazer. Ou que ela teve que insistir para você aprender. Porque às vezes você aprende coisas que você percebe e reconhece. Sim. Que foi a persistência da sua mãe, ou estudar, ou aprender um instrumento, alguma coisa que você hoje reconhece que foi pela insistência da sua mãe que você realmente perseverou. Sim. Pedro, Então, você que teve que apanhar tanto, né, e ser disciplinado 3 vezes por semana. Jesus amado. pastora, a minha mãe, desde criança, ela já meio que percebeu o interesse da minha parte com música. Então, Olha, interessante isso. Ela que percebeu. Então, desde os 8 anos de idade, eu toco piano. Só que antes disso, ela me forçava a aprender alguma coisa. Então, eu já fiz aula de flauta, já fiz aula de bateria. Aí eu comecei a fazer aula de piano, teclado. E aí surgiu esse interesse, só que ela insistia. Pedro, você tem que treinar, Pedro, você tem que ir pra aula. Ela sempre pagava as Aham. melhores aulas de Goiânia. Não, você vai lá, eu quero investir em você. Isso me marcou porque hoje um dos meus maiores prazeres, eu arrisco dizer que é o maior prazer da minha vida, é tocar. Que eu amo bênção, fazer Pedro. isso, amo. É verdade, você realmente tem um dom. Eu fiquei surpresa quando eu ouvi você fazendo rap É mesmo? na música ali no CD das crianças, Sim. porque ficou realmente muito bom, bem ritmado e assim,
deu realmente aquela vida que nós queríamos, né? E as crianças adoram, né, a música. Creio que é um dom mesmo que Deus te deu. E que sua mãe percebeu, né, e investiu. Sim, e hoje eu toco lá na videira. Sempre que tem uma oportunidade eu quero agarrar, porque é o que eu mais gosto de fazer. Que bênção, aleluia. Bem, eu quero perguntar aqui também para o Vinícius, você pode mencionar algum princípio, seja ele moral ou espiritual, que a sua mãe lhe ensinou na infância e que você nunca esqueceu? Pastora, começando pelo moral. A minha mãe, ela sempre me ensinou o seguinte: você nunca vai pegar o que é dos outros. Então, por exemplo, eu me lembro que na época ali de escola, nós meninos, a gente tem a mania de, me empresta caneta, me empresta isso, me empresta aquilo. E pastora, quando eu voltava para casa com alguma coisa que porventura não era minha, eu falava, não mãe, mas meu amigo me emprestou. E ela falou, olha filho, deixa eu te ensinar algo. Por mais que não há nada de errado em seu amigo te emprestar, você nunca deve acostumar a pegar o que não é seu. É claro que aí alguém pode pensar, então ela te ensinou a não roubar. Mas eu acho que é mais do que isso. Porque hoje, na minha fase adulta, eu consigo gozar de, não só nesse aspecto do roubo, porque isso para nós, como filhos de Deus, é muito óbvio. Mas no aspecto, assim, de não me acostumar a ficar dependendo de algo que é dos outros. Sim. E isso foi um princípio moral que a minha mãe me ensinou lá na infância, que hoje eu louvo a Deus por isso. Então, e isso tem, engraçado, professor, tem uma influência hoje nas minhas finanças. Que então, bom. por exemplo, eu não sou... Você não pega dinheiro emprestado. E não literalmente assim, sendo até honesto, eu sou muito radical com prestação, por exemplo. Eu não costumo usar crédito de banco, talvez fruto de um dinheiro que eu ainda não tenho. Então, eu fui fazendo um link uma vez na minha vida que eu falo, por que eu sou tão radical com essa questão, às vezes, de nem pegar um crédito, isso ou aquilo, não que seja errado, mas é porque minha mãe me doutrinou tão cedo com esse princípio, assim, de ser satisfeito com aquilo que eu tenho, que é um princípio moral que eu não esqueço. Princípios espirituais, então, pastor, eu confesso que aí eu poderia fazer uma lista. Mas cite pelo menos um princípio espiritual. Pastora, a minha mãe me ensinou a temer a Deus. E um aspecto, assim, tão poderoso que... Porque o temor, ele não está associado ao medo. Porque nós não temos medo de Deus, mas nós tememos a Deus. Reconhecer a autoridade de Deus. Exato. Sim. Então, assim, pastor, isso é algo assim, eu posso confessar que foram os meus pais, e assim como o Pedro citou, eu posso confessar, eu nunca na minha vida tive uma noite de sono, enquanto eu era solteiro, que não fosse debaixo de oração da minha mãe, sentada na minha cama. Então, assim, e isso me ensinou a, de fato, assim, eu sou alguém que sou dependente de Deus. Minha mãe me ensinou a depender de Deus. Porque a oração e a dependência, elas estão completamente ligadas. Com certeza. O filho de Deus que Mas depende esse é aquele que ora. É um princípio espiritual. A Bíblia fala que os pais devem ensinar a próxima geração a reconhecer os grandes feitos de Deus e a temer ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Bem, eu quero voltar nessa pergunta porque eu considero muito importante. Quero ouvir também aqui o Pedro e o Guilherme respondendo a respeito desse princípio espiritual, que foi algo que realmente você associou com o ensinamento da sua mãe. E nós vamos para um pequeno intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho falando desse tema tão importante, a bênção de ter uma mãe, com esses convidados aqui tão importantes, falando de suas mães, que hoje são pastoras, mas que também desenvolveram a maternidade num tempo em que elas não eram reconhecidas como são hoje. Amém? Amém. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta no nosso programa Batom e Bate-Papo, falando hoje a respeito do tema a bênção de ter uma mãe. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui 3 filhos muito especiais, que inclusive eu vi eles crescendo. No caso do Pedro aqui, eu vi até nascendo. É mesmo, não sabia disso não. Então nós temos aqui os filhos das pastoras, Valéria, Dalva e Marília. Então nós temos aqui o Guilherme, o Pedro e o Vinícius. E eles estão aqui falando a respeito de suas mães. E tem sido muito bom ouvir o testemunho deles, porque isso mostra
como que a maternidade, quando ela é exercida com entendimento, com dependência de Deus, seguindo os princípios que a Bíblia nos ensina, como é bom. Normalmente nós falamos de promessas futuras e é claro que isso é importante, mas é tão bom quando você já vê a promessa ali cumprida e carne e osso, né? Demais. É uma promessa do Senhor, ter filhos que servem a Deus. Amém. Eu deixei uma pergunta aqui e o Vinícius, que também é pastor da Igreja Videira, hoje ele está na rede de jovens, ele respondeu e eu quero trazer essa pergunta também para o Guilherme e para o Pedro, que eu considero muito importante. Qual que é o princípio espiritual, ou se você quiser mencionar um princípio moral, mas principalmente um princípio espiritual que a sua mãe lhe ensinou na infância e que você nunca esqueceu? O Vinícius comentou aqui um princípio espiritual que é temer a Deus. Como é importante isso? Porque temer a Deus é você reconhecer que Ele é Deus, que Ele governa. Sim. Eu posso também testemunhar que eu tive esse privilégio de ter uma mãe que me ensinou a temer a Deus. Na minha adolescência, na minha juventude, em momentos que eu não me sentia, às vezes, sozinha, situações difíceis que todos nós passamos, eu buscava o Senhor. Eu tive o privilégio de aprender a ler a Bíblia, de orar e reconhecer que Deus estava no controle, ainda que eu não percebesse. Eu acho isso muito precioso. Gostaria, então, que o Guilherme mencionasse também e depois o Pedro. Pastor, então, não tem como, né, não colocar esse princípio, foram tantos, mas esse eu me lembro com muita clareza, porque foi algo prático. Nós estávamos aqui num dos nossos cultos aqui na Igreja Videira, no Setor Bueno, que na época era o único prédio, e eu me lembro que algumas ministrações da palavra finalizavam com louvor e o derramar do Espírito. Então nós tínhamos, né, aquela presença manifesta, muitos irmãos chorando, cheios, né, transbordando do Espírito, e eu me revoltava, porque eu falava assim, mas eu não consigo ser cheio. Eu não consigo receber essa unção que essas pessoas estão recebendo. E aí um dia, meio a minha revolta, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não consigo receber, Deus não gosta de mim? Né? O problema sou eu, então, Deus não gosta de mim. E aí a minha mãe me ensinou um dos maiores princípios que eu carrego até os dias de hoje, que ela falou assim, olha, meu filho, você vai ser cheio, mas você precisa querer. Se você não desejar, o Senhor não vai te encher. Então você quer mesmo? Então quando chamarem para orar, você tem que ser o primeiro aí. Quando falarem que você precisa desejar, você precisa ajoelhar quando falarem para orar. Você precisa ser intenso, desejo. Porque se você não desejar, o Senhor não vem. O Senhor ele só vai para aqueles que realmente o desejam. Uau. E eu lembro que eu era muito criança, mas aquilo me marcou tanto que no outro culto, na hora que o pastor falou para levantar, eu já estava vindo para frente, né? E eu muito pequena, eu não tinha desse negócio não, meu negócio era alcançar o objetivo. Falei, não, então se é por falta de desejar, então hoje eu vou ser cheio. Amém. E impressionantemente foi um dos dias que eu fui cheio. Que lindo. Cheio, né? Pouco depois falei em línguas. Então assim, o princípio de desejar a presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Amém. Eu sempre falo para os pastores, a liderança que hoje... nós trabalhamos com as crianças, né? E vocês são frutos, né, desse ministério também, que começou com as crianças há 20 anos atrás. E eu sempre falo que o nosso ministério é despertar a fome de Deus. Amém. Nas crianças. Amém. Elas precisam ter fome de Deus. Uau. Porque se elas tiverem fome de Deus, elas vão valorizar a bênção, que é a história de Jacó. Então, Rebeca despertou em Jacó o interesse pela bênção. Porque o que fez Jacó interessar pela bênção da primogenitura se ele sabia que era do irmão mais velho, Esaú? Em algum momento, alguém acionou isso. Foi a mãe. Que é isso? Mas Esaú cresceu confiante. Falei, é meu. Estava garantido. O jogo estava ganho. E perdeu. Porque ele não tinha fome. Então, eu penso que isso é muito importante. Quantos adultos nós vemos hoje, irmãos da igreja, às vezes eles se sentem, eles resistem a uma direção do pastor ou de alguém que está ali na frente, às vezes falando, ore com a pessoa do seu lado, fale uma palavra de bênção para a pessoa do seu lado. E a pessoa fala, que coisa chata. Não é? Por que eu tenho que falar? Mas você percebe
que o fato de você seguir uma direção Simples, né? simples, você foi abençoado. Foi, é verdade. Não é verdade? Pedro, Igual o Guilherme falou, a minha mãe sempre foi muito intensa em Deus, muito. E ela sempre passava isso pra gente. Mas ela era demais, muito mesmo. Isso até me... você achava demais. Não, eu achava demais, assim, algo No bom. bom sentido. No bom sentido, sim. E ela passava isso pra gente e até hoje admiro isso muito nela. Só que algo que ela passava muito pra gente, acho que ela tinha um bloqueio da gente não se sentir amado ou se sentir em paz. Então ela prezava muito da gente saber que nós éramos perdoados. Então, naquela oração que eu comentei com a senhora que ela fazia à noite, todo dia ela falava: você é muito perdoado, por mim e pelo seu pai, você é muito amado. Todas as vezes que ela ia nos disciplinar, ela falava isso. Acho que todo pai faz isso, né? Na hora que vai disciplinar, não, mas eu te amo demais. Mas... sabe que você é amado, não, mas você vai apanhar assim mesmo. Exatamente. E isso trouxe para a minha vida espiritual, que hoje eu tenho revelação disso, que mesmo que eu possa fazer tudo de errado, até as coisas que eu não faço, que às vezes eu não oro, não leio a Bíblia, eu sei que o Senhor me ama. Então, isso muitas vezes foi um bloqueio na minha célula, que quando eu comecei a liderar, eu achava que o que tinha que fazer, eu tocava violão mais forte, o povo cantar mais forte, aí eu achava que, porque eu não tinha orado naquele dia, não ia fluir. Só que muitas vezes, quando eu não tinha orado nem lido a Bíblia por falta de tempo no dia da célula, eu lembrava do que minha mãe falava, que não importa o que eu faço ou não faço, o Senhor vai continuar me amando. E eu tinha essa revelação, e a célula fluía melhor que todas as vezes que eu preparava. Então eu aprendi a depender de Deus, aprendi a ser perdoado, aprendi a ser amado. Olha que lindo. Isso Você aprendeu, na precioso. verdade, o segredo da intensidade espiritual da sua mãe, que era depender do Senhor. Exatamente. E isso é algo tremendo, porque quantos filhos hoje se sentem feridos, ressentidos, às vezes por causa de uma palavra, de uma mãe, de um pai, de uma surra que levou, de algo que o diabo usa, né? Ele usa para trazer uma mentira e aquilo ali se torna, como a Bíblia chama, de uma fortaleza na mente. E aí você não se sente amado e perdoado. Então, eu acho isso tão precioso, porque isso que vocês estão compartilhando aqui são princípios, assim, valiosos e que são difíceis de serem aprendidos na infância e até ensinados também. Mesmo pais que temem a Deus, que talvez até ensinaram e viveram isso, não conseguiram passar. A Bíblia menciona o profeta Samuel, que foi um homem de Deus, desde a sua infância serviu a Deus, teve pais tementes a Deus, e a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra, porque era um homem realmente íntegro no seu ministério como profeta. Mas no final da sua vida, quando a Bíblia vai descrever os filhos, fala que os filhos dele, de Samuel, não andavam nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não é tão simples passar isso. Vocês que trabalham com discipulado, você sabe. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ensinar um princípio espiritual para um discípulo. Sim. Aí você fala, mas eu já falei, eu já ensinei, como que não aprende? Imagina um filho. Parece que não entra. Então, é muito importante esse testemunho. Agora, eu quero voltar aqui, nós mencionamos, eu pedi para você falar uma palavra para definir a sua mãe, a mãe que você teve na infância. Mas eu gostaria que você acrescentasse aqui mais uma palavra para definir a mãe que você tem. Então, você falou em relação à infância. Foi. Hoje, a mãe que você tem, até hoje, qual palavra você acrescentaria para você definir a sua mãe? Vinícius. Intercessora. Nossa, Intercessora. Pastora, a minha vida, ela é regada de intercessão da minha mãe. Em todas as fases. E o que mais me chama a atenção é literalmente, até hoje. Eu tenho 6 anos de casado e a sensação que eu tenho é que a intercessão por parte da minha mãe com relação ao cumprimento dos planos de Deus na minha vida só se intensifica. A minha mãe é intercessora. Glória a Deus. Guilherme.
Pastor, então, intercessor ia ser a minha palavra também. Pode escolher, não tem problema. Mas eu vou acrescentar aqui, né? Além de intercessora, também sábia. Porque o dono da sabedoria é o Senhor. E eu sempre vi na minha mãe uma pessoa que busca muito em Deus, sempre ouvir o Espírito, né? Pede sempre sabedoria. Eu me lembro até do momento em que meus pais conheceram o pastor Aloysio, o ministério. Eu lembro que a minha mãe olhou para o meu pai e falou assim: o Espírito Santo me falou que é aqui que nós vamos crescer e frutificar. E essa experiência, toda vez que ela conta, eu fico impressionado, né? Como que assim, sensibilidade ao Espírito para ouvir no momento específico aquilo que Deus deseja, né? De olhar onde a nuvem está. Então, sábia por ouvir a voz do Espírito. Amém, é verdade. Pedro. Intercessora também ia ser a minha palavra. Confesso, fiquei chateado. Intercessora, as três são mesmo. As três são, mas eu acho que minha mãe, ela é muito determinada no que ela faz, no que ela fala. Eu ia falar Essa palavra realmente define mesmo sua mãe. A minha mãe é muito determinada. Tá certo. Mas eu ia falar intercessora porque muitas vezes eu ouço a minha mãe, lá em casa são 2 andares, né? Eu moro no andar de cima. E seus pais no de Meus baixo? pais no de baixo. Vocês se encontram de vez em quando? Às vezes a gente topa ali na escada. Dá uma almoçada junto, né? Só que o escritório da minha mãe é literalmente embaixo do meu quarto. E quando ela ora, ela fecha todas as portas, as janelas, só que dá pra ouvir ela gritando pra Deus, ela intercedendo. Sons de trovão, Sons de trovão. relâmpago, né? Mas ela ora com uma intensidade, sabe, pastora, que eu queria ter isso pra minha vida. E eu tomo ela como um espelho. E eu admiro muito, muito ela por causa disso, porque poucas pessoas na minha vida inteira já vi intercederem tanto que ela intercede. Amém. Eu acho que eu não conheço alguém que intercede mais. E fica só uma homenagem para ela. Amém. Aqui. Mas olha, compartilhando com vocês aqui dessas lembranças e também uma palavra que define a mãe que você tem, eu posso usar essa palavra, intercessora. Porque meu pai era pastor, minha mãe também. E na minha infância, eu não me lembro de uma imagem da minha mãe pregando. Mas eu me lembro muitas vezes a minha mãe descendo a rua com a Bíblia na mão e indo para o prédio da igreja orar. Aleluia. Porque como nós éramos 7 filhos, era difícil ter um lugar vago na casa para ela orar. Mas ela tinha o hábito de orar na igreja e de jejuar. Hoje, eu tenho os cadernos dela. Ela deixou muitos cadernos de oração. E nos cadernos ela escrevia o dia, a hora e qual a parte da Bíblia, o texto bíblico que ela estava orando. Uau. E essa imagem, então, ela vem associada quando eu leio esses diários, né, de oração dela. Porque eu lembro dessa imagem e eu descobri uma foto esses dias dela, exatamente assim, descendo a rua com a Bíblia na mão e ela estava indo orar. Então eu penso que isso marca, porque eu não me lembro dela falar: Márcia, você tem que orar. Mas eu aprendi a importância da oração. E isso é muito importante. Agora, me diga uma coisa, eu gostaria que cada um de vocês falasse. Qual foi a influência da sua mãe na sua fé em Cristo? É claro que teve a influência do seu pai, da sua mãe e talvez até de outras pessoas também. Mas, em especial, da sua mãe. Qual é a influência dela na sua fé em Cristo? Eu sei que vocês cresceram na igreja, mas talvez você teve uma experiência na adolescência, não sei, em que você questionou, mas teve um momento em que você firmou-se e tomou a sua decisão pessoal. Vinícius. Pastora, eu acho que um dos maiores atributos na vida cristã é a perseverança. Porque com certeza nós passamos por testes e desafios, mas o vencedor não é aquele que nunca cai, não é aquele que nunca erra, é aquele que persevera. E nesse aspecto, tem algo que ecoa dentro de mim ao ouvir essa pergunta, porque a minha mãe, ela sempre me ensinou sobre esse quesito de perseverar no Senhor. Então isso influencia muito a minha vida de fé, o meu caminhar com Deus.
de entender que não importa as circunstâncias, nós podemos e devemos perseverar no Senhor. Então, eu tenho muitas marcas na minha vida. Então, por exemplo, sempre quando eu estava lá no processo da formação da minha fé de hoje, e tantas coisas que Deus usou, como as salinhas aqui do Me Kids, na época a gente nem chamava assim, mas enfim, a minha escola, porque por mais que não tinha escola videira na época, eu sempre estudei em escolas cristãs, e a minha mãe, ela sempre se preocupou em medir o quanto eu estava absorvendo. Então, assim, ela perseverou muito em ter a certeza de que aquilo estava entrando dentro de mim. Ela queria saber o que eu tinha escutado, seja na escola, ou seja aqui na salinha da igreja, ou seja na célula. E eu percebi, assim, que minha mãe nunca desistiu de ver Cristo sendo formado na minha vida, como o apóstolo Paulo fala. Então, aí, esses dias eu meditando sobre isso, eu falo, gente, minha mãe nunca desistiu de mim. Ela nunca desistiu em saber se realmente eu estava nos caminhos do Senhor. Na minha adolescência, a mesma coisa. Ela perseverava em checar a minha vida, a minha saúde espiritual. Que bom. E isso nisso eu acho bom. que isso influenciou diretamente a minha fé, sabe? Se não fosse e o fato de você saber que ela ia checar, sim, você colocava em dia também, sim, né, Vinícius? Exato. Diz assim, porque isso bate o temor, né, pastor? E isso até a gente fala sobre essa questão. A prestação de contas. Isso é algo que eu aprendi com a minha mãe e depois na vida da igreja, no discipulado. Eu acho que uma das coisas que mais me guarda, que guarda a minha vida, é a prestação de contas. E você saber que você tem que prestar contas para alguém é bom, né? Pastora, isso me guarda. Isso é o proteção, que me protege. com certeza. Então, literalmente, com essa... Família é proteção. Sim, exato. Seja a natural, igreja é espiritual, proteção, exato. discipulado é proteção, Exato. célula sim, é proteção. Sim, então isso me protegeu. Que E bênção. talvez se hoje eu perseverei, foi fruto dessa cobertura espiritual que começou na minha casa. Amém. Não ficou apenas Amém. lá, mas Glória começou a Deus. lá. Pedro, a influência que a sua mãe teve na sua fé em Cristo. Pastor, a minha mãe, ela me ensinou a orar. Todo dia ela pegava a gente e orava dentro do carro mesmo para ir para a escola. Todo dia a gente tinha que fazer uma oração. Então, tinha vez que era eu, tinha vez que era o meu irmão, tinha vez que era a Marina, tinha vez que era os vizinhos que a gente levava. Até os minha mãe fazia os vizinhos orar, pra você ter ideia. Ninguém escapava da oração da minha mãe. Só que... Sua mãe é uma evangelista. Evangelista. Ela é uma evangelista. Isso é um dom que a gente reconhece. Só que muitas vezes também, quando a gente não queria orar, minha mãe, ela orava sozinha, dentro do carro. E, pastor, eu tenho um testemunho para falar rapidinho. Sim. Que muitas vezes dentro do carro, indo para a escola, foi os momentos em que eu fui mais cheio da presença de Deus, só de ouvir minha mãe orar. Uau. Então, tinha vezes que ela só colocava uma música e eu começava a chorar. E ela não entendia, porque ela orava tanto naquele carro e ensinava isso pra gente, que parece que a presença de Deus estava impregnada naquele carro, entendeu? Então, só de entrar no carro, eu me sentia bem, entendeu? E isso me influenciou bastante, porque hoje eu sei da importância da oração, a importância de orar todos os dias, a importância de ter esse momento em secreto com Deus, que ela tem. Amém. Muito precioso isso. Guilherme. Pastor, então, a fé ela tem várias etapas, mas uma importante da minha fé, que a minha mãe ajudou demais a construir, foi um tempo em que eu estava desenvolvendo muitos desejos, né? Toda criança tem um desejo de ter coisas. E eu lembro que tinha um videogame que era o do momento, sensação. E a minha mãe, né, recebeu a nossa indagação, o Felipe, meu irmão, lembra muito bem disso. A gente chegou e falou, mãe, a gente quer o Nintendo 64. Não tem jeito. E a minha mãe falou assim, vocês querem? Então é o seguinte, vocês vão pedir pro dono do ouro e da prata, então, vocês vão pedir pro Senhor. E aí eu lembro que ela falou a frase-chave, ela falou assim, porque Deus, se Ele quiser, Ele pode dar para vocês, então por que vocês não pedem? E eu lembro que eu pensei, é mesmo? Então se eu orar, Deus pode dar? E comecei a ficar doido e fizemos um jejum e oramos. E estava pedindo para a pessoa errada, né? Não, mas foi, mas gente, eu achei que era minha mãe que dava, então é Deus que dá as coisas. Né, aquela frase de Pedro, né, do apóstolo, que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. E eu lembro que eu sonhava, né, eu acordava de manhã, gente, eu sonhei que chegava na minha mãe e contava, eu tive um sonho, eu acho que é profético, que eu ganhava esse videogame. Aí minha mãe, então ora.
Aí minha mãe avisou pro meu pai, ó, saiba que os meninos estão orando por esse videogame, se aparecer alguma coisa sobrenatural, pode saber, foi a oração dos meninos. E aconteceu por várias vezes, não só essa, mas muitas vezes nós direcionávamos o pedido a Deus e o Senhor concedia, mostrando que Ele nos amava, cuidava. Então, como criança, tendo a mãe que nos incentivou a orar pelas coisas, mostrou realmente que todas as coisas são concedidas pelo Senhor, né? Amém. Trouxe Precioso, esse valor precioso. Com certeza. Você saber que você pode orar, pedir Isso. e que o Senhor vai te dar, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, é tão importante isso. Eu me lembro de incluir meus pais em tudo que eu fazia, né? E eu me lembro de fazer num caderno. Menina tinha essas coisas, o homem não tem muito, né? Caderno de lembrança, Mais difícil. Nem vou perguntar se vocês têm, porque Eu não vocês não tenho. têm. Mas eu tenho, inclusive eu guardo ele. Dos meus colegas que escreveram, a gente estava encerrando ali um período. E eu reservei as primeiras páginas para meu pai e minha mãe. E não sei por que minha mãe sempre gostou de escrever. Ela, inclusive, como eu disse aqui, ela tem cadernos, né, de oração escrita. E não tem nada escrito ali na página dela. Acho que ela não teve tempo, não sei. Mas o meu pai escreveu. E ele não é muito de escrever. E uma frase marcou. Quando eu li, e até hoje eu lembro dela, que ele diz: minha filha, ande na luz. Porque na luz sempre haverá direção. Que é isso? E eu nunca esqueci dessa frase. Eu lembro que aquela frase ficou assim, eu achei bonita na época, não entendi muito bem. Mas eu sabia que a luz era Cristo, né? Amém. E na minha vida, essa frase fez diferença. Como você está dizendo. Você guarda isso e no momento certo, você lembra. Porque é um princípio. Amém. E teve momentos escuros da minha juventude em que eu lembrei. Falei, a luz, ande na luz. E o que eu fiz? Ia para a igreja. Glória a Deus. Eu ia para a igreja. Amém. Não importava a placa, eu ia para a igreja. E isso foi luz para mim num tempo em que os caminhos estavam escuros. Então, isso é muito precioso, isso que vocês estão compartilhando hoje. Agora, me diz uma coisa, você se lembra a idade que você realmente se converteu? Eu lembro. Porque eu confesso que eu mesma, eu cresci na igreja, eu não lembro, assim, eu aceitei todos os apelos de conversão. Como diz o Guilherme. Tantos, né? Eu ia na frente, meus irmãos falavam, você já foi? Eu falava, Na vou de novo. Eu não sei se valeu na última. Mas, Guilherme, com quantos anos você Pastor, se converteu? então, eu digo que eu lembro porque eu tive consciência do que eu estava orando nesse dia. Eu posso falar com propriedade que foi quando eu tinha 8 anos, assistindo uma fita que o Radicais Kids distribuiu, a fita de Jesus. A R$1. O filme de Jesus? O filme de Jesus. Eu lembro. Porque assim, é claro que eu fiz muitas orações para aceitar Jesus, todas elas que você imaginar. Até hoje o pastor, quando tá falando assim, quem quer aceitar Jesus, eu oro junto, Até hoje né? você tá Abençoa. aceitando. Até hoje. Mas nesse dia, a fita acabou. E um dia antes, a minha mãe tinha me falado, olha, você precisa se decidir. Servir a Jesus é uma decisão, é você que escolhe caminhar. Eu fico imaginando, se fosse eu hoje como pai, eu acho que eu não teria essa audácia, né? De falar para um menino tão novo, essas coisas tão grandes, né? Uma coisa de adulto mesmo, decisão. Mas ela teve coragem para falar, porque ela acreditou no meu potencial de entender. Que bênção. E eu entendi. Aham. Lembro que a fita acabou, o filme de Jesus, o personagem, no final, ele falava, se você também quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, repita essa oração comigo. E aí eu lembro que eu estava na minha sala lá em casa sozinho, e eu lembrei, falei, olha só, se eu fizer essa oração aqui entendendo que eu estou orando, então agora eu estou me decidindo por Jesus, eu vou caminhar e servir Jesus. E eu lembro que eu repeti, eu até voltei, rebobinei, né, que era a fita cassete, e fiz a oração completa. E isso ficou marcado porque eu lembro que daquele dia em diante eu falei, olha, agora eu escolhi Deus, agora eu preciso fazer de verdade. Antes eu não estava fazendo sério, agora é para valer. Pedro, você se lembra a idade que você fez essa decisão por Jesus ou o momento? Pastor, igual o Guilherme eu não consigo, não. Mas Você é tão preciso, né? precisa sim. Mas não igual- tem problema, eu também não tenho essa precisão, mas eu sei que eu entreguei a minha vida a Jesus na infância. Aham. Como nós três, eu cresci na igreja, né? Então, eu sempre tive um ambiente cristão. Só que quando eu tinha os meus 9, 10 anos, eu acho, a gente morava numa casa lá no Mônaco, e meu pai, ele orava de porta aberta. E eu lembro que ele orava sempre ajoelhado.
E teve um dia que eu entrei lá dentro pra falar com ele, ele tava orando, tava chorando. Eu sei que não é pra falar do pai, mas eu vou falar. E eu falei assim, acho que eu vou ajoelhar também. E aí eu ajoelhei, e naquela hora eu comecei a falar assim, nossa, eu posso falar com Deus. Igual meu pai tá falando, eu posso chorar aqui. E meu pai começou a orar comigo. E aí, a partir desse dia, eu tive uma revelação de que eu podia falar com Deus. Eu acho que nesse dia foi o dia que eu me converti. Da sua experiência. Da minha experiência. Minha primeira experiência com Deus, que eu comecei a chorar com ele lá, abraçado, a gente orou junto. Foi muito bom, foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Uma experiência linda, né? Você poder ser atraído para Deus por causa do seu pai. Sim. Isso é maravilhoso, né? Que lindo. Vinícius. Pastor, falar de dia específico eu também não consigo. E até por conta disso eu acabei decorando qual foi a data que o evangelho entrou na minha casa. Que é a data que meu pai conta que ele aceitou Jesus, que foi no dia 31 de maio de 1994. Eu acabei decorando. Por quê? Porque com a conversão do meu pai, que se deu num contexto de um milagre, na cura de um câncer, a minha mãe acabou se convertendo também, então acabou que eu cresci num lar cristão. Em 1994 eu tinha 3 anos de idade, né? De 2 para 3 anos de idade. Então, eu confesso que eu não consigo citar o dia que eu especificamente me converti, mas aí eu tenho as muitas memórias na minha infância de quantas vezes eu entreguei a minha vida para Deus na minha casa com os meus pais, nas células de criança, nos encontros da rede de criança, nas salinhas, na sala de aula da minha escola, que era uma escola crente, que fazia culto uma vez no mês, né? Enfim... E aí eu tenho muitas... Mas foi na sua infância. Foi completamente na minha infância. Por exemplo, eu tenho convicção que foi na minha infância e não foi na minha fase de adolescente. Porque tem gente que testemunha, que é filhos, né, de pais crentes, que acabou que Deus pegou eles na adolescência ou ali na juventude. No meu caso, Deus já tinha me pegado na minha infância. Quando já eu tinha entrei, te achado, já né, tinha me Luiz? achado. Quando eu entrei na fase da adolescência, eu já comecei a liderar. Na época era permitido. Eu comecei a liderar uma célula, eu tinha 13 anos de idade. Uma célula de adolescentes. De adolescente, eu então, lembro. ou seja, desde a infância, eu já estava completamente assim... Amém, glória a Deus. Entregue. Agora, tem uma pergunta que eu preciso fazer, mesmo que o nosso tempo está correndo aqui, mas está muito bom o nosso bate-papo. Mas eu preciso fazer para vocês. Embora vocês já mencionaram tantas coisas aqui sobre a sua experiência com a sua mãe, e nós estamos falando da mãe, não é de vocês, né? Embora não tem como separar a bênção de ter uma mãe. Me diga uma coisa, como foi a sua experiência de crescer com uma mãe pastora? Olha... Porque eu sei que elas se tornaram pastoras no decorrer dos anos, foram ordenadas, mas desde a infância ela já tinha um chamado. Então, ela foi separada por Deus. Então, quando ela gerou vocês também, Deus já estava vendo ali uma geração após outra. E você, então, teve essa experiência, como eu tive também, né? Mas como foi a sua experiência de crescer com uma mãe pastora? Guilherme. Pastor, eu louvo a Deus que eu descobri a tempo que eu poderia fazer dessa oportunidade de ser filho de uma pastora uma grande bênção para mim mesmo, né? Porque eu sei que realmente muitos filhos, eles pegam esse contexto de ter nascido com pais, a mãe pastora, e sofre até o momento em que ele cai em si de que aquilo, na verdade, vai ser uma grande bênção. Sim. Porque não tem jeito, pastor, algumas responsabilidades, elas são maiores para filhos de pastores. No caso, eu como eu tinha uma mãe pastora, eu me lembro muito bem que eu tinha que ser assim, eu era mais cobrado do que muitos outros meninos na célula, por exemplo. Então, se eu fizesse bagunça, para mim a cobrança ia ser sempre maior, porque a minha mãe, ela precisava dar o exemplo, e se o filho da pastora não obedece, quem dirá os outros então, né? Então, mas você acha que esse tipo de coisa foi uma pressão negativa na sua vida ou foi algo que te levou a crescer? Não, foi muito positivo. Que bom. E inclusive eu louvo a Deus de ter enxergado isso muito antes do que eu imaginava, porque tem pessoas que convivem com isso achando ser muito negativo, que é pesado, eu não gostaria, mas eu confesso para você que essa foi a grande oportunidade de Deus na minha vida, de ser alguém que conhece a palavra desde a infância.
eu não sei como ser mais privilegiado do que eu tenho sido na minha vida inteira, pastora, não sei. Porque o que eu posso querer mais do que conhecer o Senhor como eu conheci na infância? Amém. Né? E assim, é claro que eu conheci porque a minha mãe era pastora, né? Fui ali, estive envolvido, eu acho que eu não consigo contar aqui o número de encontros que eu já participei. Né? Olha, eu também sou filha de uma pastora. E uma coisa que eu me lembro da minha mãe é que ela não negociava culto. Isso, é isso Então, mesmo. nós estávamos brincando, às vezes brincando com os vizinhos ali na rua. E olha que naquela época, cidade interior, igreja pentecostal, Nossa. tinha culto umas 4 vezes na semana. Tinha que Então, estar em não era todos, pastor. E a hora que minha mãe aparecia na porta, todo mundo já sabia. Largava a bola, o que tivesse na mão ali, tivesse fazendo. Porque ela não negociava ter que ir nas reuniões. Exatamente. E eu ficava impressionado dela não negociar. Então, Falei, para gente, alguns pode ter sido ruim, mas para mim foi bênção. sim, foi muito. Pedro, como é crescer com uma mãe pastora? Eu gosto muito de fazer, não sei se a senhora já fez, é umas perguntinhas do Instagram, que aí você abre pro público fazer pra você, né? Sim. E eu acho que uns 60% é perguntando como é ser filho dos seus pais. E isso a gente escuta assim... Minhas filhas já ouviram isso muito. Nossa, escuta a vida inteira e vamos escutar até morrer. Só que eu sempre Não, brinco... mas agora você vai contar é só para mim. Tá bom, Fala a verdade. vou falar. Como que foi crescer sendo filho da pastora Marília? Então, igual o Guilherme falou, por muito tempo eu achava que era uma coisa negativa. Vou falar a verdade. Sim. Porque eu achava que era muita cobrança, achava que todo mundo tinha holofote pra mim. Não no sentido bom, mas assim, nossa, olha lá o Pedro. Mas é verdade mesmo, né? Eu entendo vocês. Sim. Isso é real mesmo. É real. A gente é que não sabe lidar, né? Só Na que infância, adolescência é difícil. sim. E aí lá no Bean Kids, toda vez, aonde eu ia, eu achava que era alguma pressão em cima de mim. E claramente tinha. Só que ao longo do passar dos anos, eu fui percebendo que isso era uma bênção muito grande pra mim, igual o Guilherme falou. Porque eu conheci pessoas que tinham um lar desestruturado. E eu olhava pra minha mãe, olhava pro meu pai, pra minha casa, e olhava que aquilo era uma maravilha. Então, crescer como filho de pastor, acho que foi a melhor bênção que aconteceu na minha vida. Acho que eu não poderia ter escolhido algo melhor pra mim. E realmente foi plano de Deus na minha vida. Hoje em dia, temos muitas portas abertas em todos os lugares por causa dos nossos pais. E isso é uma grande bênção para nós. E todo filho de pastor tem que aprender a agarrar essa oportunidade. Porque, Valorizar, né? valorizar. Porque, Realmente, Deus não escolhe só os pais, Deus escolhe também os filhos. exatamente. Porque tem a fama, né, de todo filho de pastor ser bagunceiro. Só que isso não é verdade. Tem muita porta aberta que a gente pode agarrar e Os filhos também aproveitar. fazem as escolhas, né? Exatamente. Amém, que lindo. Vinícius, Pastor, eu como foi responderia... crescer como filho da pastora Valéria? Eu responderia essa pergunta com 2 palavras que Que bom. definem essa resposta: privilégio e desafio. Então, sendo sincero, honesto, Sim, nós estamos aqui sim. para ser honesto. Então, assim, foi um privilégio. Eu me sinto privilegiado por ter tido a experiência de crescer sendo filho de quem a minha mãe é, por tantas e tantas qualidades que ela possui e oportunidades que me propiciaram a, de fato, crescer nos caminhos do Senhor. Foi um Sim. grande privilégio. Por outro lado, também foi um desafio, porque eu tenho uma mãe forte, eu tenho uma mãe decidida, focada, convicta, e por conta disso, a minha mãe como pastora nunca abriu mão da missão que ela carrega. Então, minha mãe é uma mulher de missão. Minha mãe não abandona o barco no meio da missão. Então, é o seguinte, ter uma mãe que está engajada em uma missão é um desafio. Mas isso não tirou o lado do privilégio e eu louvo a Deus por isso, porque, como eu disse anteriormente, porque o que é que mais me marcou? Era ver a missão que a minha mãe tinha de vida, cuidando de um rebanho, cuidando de pessoas, de crianças e também auxiliando meu pai no ministério dele, mas ela nunca foi ausente por conta disso. Sim. Então isso me chocou O que é muito muito. difícil. É o que é muito difícil. Então isso mexeu muito comigo. Falei, porque minha mãe é tão ativa, mas mesmo assim ela é presente. Então isso me ajudou a vencer esse desafio. Amém, que lindo. Olha, nós estamos chegando no nosso tempo final aqui. E eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas você vai responder em uma frase. Ok?
Falando em desafio, tá aí um Ah, desafio. então né, você vai pra responder em uma Tem frase nem para a tempo gente pra poder pensar. concluir nosso bate-papo. Vou começar aqui com o Guilherme, Bom que ok? dá tempo de eu pensar aqui. Mas é a mesma pra todo mundo? Não. Eu vou fazer aqui uma pergunta, as 3 últimas perguntas aqui. Vou deixar a última pergunta aqui para sua consideração final, mas eu vou fazer aqui uma para cada um. Guilherme, o que você considera importante na sua infância que fez diferença para você ser quem você é hoje? Uma frase. Meus pais, minha mãe permaneceu irrepreensível, ela permaneceu sem mudar aquilo que ela ensinou. Eu conheço a minha mãe da infância e olho para o que ela ensina hoje, é a mesma coisa. Que bom, coerência. Coerência. Com o que ensina e com o que ela é. Isso. Aleluia. Pedro, em que aspecto você se parece com a sua mãe? Acho que na parte amorosa dela eu me encaixo. Amorosa. Sim. Amém. Porque eu não sou firme com ela, não. Sou bem calmo. Na parte amorosa. Que bom, isso é muito precioso. Vinícius, essa pergunta aqui, Vinícius. Você se casaria com uma mulher parecida com a sua mãe? Casou. A minha resposta é: eu me casei com uma mulher parecida com a minha mãe. Igual. É verdade, você Pastora, se casou tanto com uma na- mulher muito parecida com a Tanto sua mãe. naturalmente, Agora me fala, por quê? fisicamente. Pastora, assim, Uma frase, Vinícius. ok. Então vamos lá, fisicamente, por que eu casei com uma mulher parecida com minha mãe? Porque minha mãe é linda. Ela é bonita mesmo. Então, assim, eu sou Todas suspeito são. pra falar, Todas mas... E espiritualmente, porque a minha mãe é uma mulher admirável. E eu encontrei uma mulher admirável como ela. Olha, que maravilha. Que Então agora nós vamos para as considerações finais. Eu quero pedir para você também ser breve, ok? Mas para que você diga o que a sua mãe te ensinou que você vai levar por toda a sua vida, Guilherme. A minha mãe me ensinou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso eu carrego sempre. Tenho sempre aguardado no Senhor a bondade e a misericórdia me seguindo todos os dias. Amém. Pedro, o que sua mãe te ensinou que você vai levar por toda a sua vida? Amém. Minha mãe me ensinou o que ela sabe de melhor, né? Ela ensinou a gente a ser determinado, tanto nas coisas naturais quanto espirituais. Amém. Sempre manter a cabeça na linha certa, lembrando daquilo que ela sempre ensinou pra gente a vida inteira. Amém. Glória a Deus. Vinícius. Pastora, minha mãe me ensinou que do alto vem o meu socorro. E isso é o que eu levo para a vida toda, de que não importa as circunstâncias, de que eu não preciso fixar meus olhos nos homens, mas que eu posso fixar os meus olhos naquele que é o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Isso ecoa muito dentro de mim. Aleluia. E para encerrar com chave de ouro, você vai deixar uma mensagem para sua mãe, mas numa frase, 2 no máximo. Ixi. Mas não vale eu te amo, Agora já Agora, ok? derrubou o Então discurso. Cortou você 70% vai deixar da agora uma frase. mensagem para sua mãe. Vamos começar aqui com o Guilherme, para a pastora Dalva, a mãe do Guilherme Rigonato. Mãe, então, é difícil falar em poucas palavras, né? Mas eu posso concentrar aqui dizendo que a senhora, sem sombra de dúvidas, foi um dos pilares que construiu toda a minha fé, que eu considero hoje como que eu tenho de mais precioso, meu relacionamento com o Senhor. E a senhora carrega esse mérito, é uma pedra na sua coroa. Deus sabe o quanto você plantou e eu louvo a Deus porque você tem colhido uma parte do que você plantou na minha vida e com certeza vai colher muito mais daquilo que Deus está por fazer na minha vida. E te amo muito, mãe. Amém. Pedro. oi mãe. Tô na vinha. Mas eu queria agradecer a senhora por tudo que a senhora fez. Igual o pastor Vinícius falou, a senhora nunca desistiu de mim também. Por tantas coisas erradas que eu já fiz, tantas vezes que a senhora se desapontou, a senhora confiou que Deus ia me mudar. E eu te agradeço, nunca poderia ser mais grato por algo do que a sua insistência na minha vida com Deus. E Amém. eu te amo demais Amém. e estou com saudades. Amém. Preocupa não, Pedro. 20 anos, os primeiros 20 anos é tempo de você ter o direito de errar. Agora daqui pra frente, Daqui não posso errar mais não. as coisas vão mudar.
Vinícius. Mamãe, eu nunca me esqueço das orações que a senhora fez e faz por mim. E hoje eu sou fruto dessas orações. Amém. Claro que tudo que acontece na nossa vida acontece por um governo de Deus, mas Deus usa pessoas, e a pessoa que Deus mais usou na minha vida foi minha mãe. E eu quero só encerrar falando de uma oração que ela fez que eu nunca me esqueci. Em uma das orações, né, deitado na minha cama, pronto para dormir, minha mãe colocou a mão na minha cabeça e ela começou a me livrar. E falou, você é livre disso, livre daquilo. Tinha dia que eu já estava até dormindo, mas eu acordava porque ela ora assim de uma maneira muito intensa. Aí um dia ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela estava tão cheia do Espírito, me livrando de tanta coisa, que ela falou assim, você é livre de ir para a festa de Belsazar. E eu estava quase dormindo, nessa hora eu acordei. Falei, festa de Belsazar. Falei, mãe, eu nem fui convidado para essa festa, eu nem sei quem que é Belsazar. Na ocasião, eu não fazia... Do livro de Daniel. É, exato, Daniel capítulo 5, eu não fazia a menor ideia do que era a festa de Belsazar. Quem era o Belsazar? Mas depois eu descobri, enfim, mas eu entendi o princípio do que minha mãe estava querendo, né, me guardar. Você nunca faz parte daqueles que profanam, você faz parte daqueles que... E minha mãe é meio que igual Ana. Eu vejo minha mãe muito parecida com Ana, sabe por quê? Samuel não teve muita opção, não. Interessante, Samuel era sacerdote não pela linhagem arônica, mas pelo voto do nazireado. E é interessante porque antes de Samuel nascer, a mãe dele virou para o Senhor e falou, ó, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser consagrado. Então, assim, eu costumo brincar que Samuel não teve muita opção, não. E no meu caso, pastora, mãe, obrigado. Eu não tive outra opção, porque minha mãe, ela já falou, esse aqui tá Amém. Com separado. certeza, seus pais geraram amo, o seu mãe. ministério. Amém. Amém. Amém, com certeza. Glória a Deus. Quero agradecer a participação de vocês aqui, né? Do Guilherme, do Pedro, do Vinícius, filhos das nossas queridas pastoras, né? O Guilherme da Dalva, o Pedro da Marília e o Vinícius da pastora Valéria. Nós falamos hoje a respeito da bênção de ter uma mãe. Uau. Que o Senhor possa abençoar vocês. Amém? Amém. Nós vamos continuar falando desse tema com uma palavra que virá a seguir daqui a pouquinho. Pastora. Depois do nosso intervalo, e o Vinícius vai considerar aqui. É sim, porque isso não está no programado, mas eu confesso que eu senti no espírito sim, de fazer algo. Isso não, a gente não planejou nada disso, mas eu senti de honrar a senhora, porque a senhora é uma mãe espiritual. É verdade. E enquanto nós estávamos aqui, né, nesse programa honrando as nossas mães naturais, em um momento eu vi uma cena aqui, né, da senhora conosco, e a senhora está aqui toda semana com as nossas mães, e Deus deu um dom claro para a senhora, que é um ministério de fato pastorear crianças. Isso vai muito além do que muitos lugares onde não há nada de errado nisso, em cuidar das crianças enquanto os pais assistem o culto. Mas Deus deu para a senhora um clamor de gerar filhos para Deus desde a infância. Então eu queria honrar a senhora, porque eu muitas vezes falo a respeito do pastor Aloysio que ele é o meu pai espiritual. Muitas vezes eu confesso que eu não durmo um dia sem escutá-lo. Eu tenho o hábito de escutá-lo todos os dias. É a pessoa que eu mais comi da carne e bebi do sangue em toda a minha vida, é o pastor Aloysio. E aí por isso eu falo muito que ele é meu pai espiritual. Mas eu quero dizer para a senhora, pastora, e eu sei que eu posso dizer isso em nome dos meninos, que a senhora é a nossa mãe espiritual. Amém. Obrigada. Nós somos fruto do ministério que Deus lhe deu, do ministério que Deus lhe chamou para exercer. Então eu louvo a Deus pela vida da senhora, Amém. pela senhora ter respondido a esse chamado de Deus, que eu tenho certeza que foi Ele que colocou no seu coração. Amém. Eu quero profetizar que nós somos apenas as primícias. Amém. Tantas outras crianças serão levantadas. Amém. Né? Feliz aniversário de mãe espiritual. Eu quero representar aqui, pastora, todos os Radicais Kids do Brasil e do mundo. Amém. Uma das coisas que o pastor Luiz me disse na minha ordenação que eu nunca esqueci. No dia que eu estava sendo ordenado, ele falou que eu era a primeira criança da Igreja Videira que estava sendo ordenado. É verdade. Então, pastora, eu sou primeiro pastor a ser ordenado do Ministério Radicais Kids. Então, eu sou fruto desse ministério específico que o Senhor lhe confiou. É verdade. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Não, e eu me sinto também mãe de vocês aqui Amém. no início. Sim. A gente estava lembrando Sim, das histórias. daquela, quando começou o ministério, que vocês tocavam a campainha do vizinho, escondia dentro do carro.
jogava pedra no estacionamento, né, Guilherme? Jesus amado. Então, vocês me nossa deram muito primeira trabalho anfitriã. também. Foi mãe em todos os aspectos, Me pastora. sinto mãe de vocês. Muito obrigado, pastor. Obrigada, pelo Muito obrigado, investimento da pastora. senhora na nossa vida. Amém. Somos gratos, pastor. Eis aí a Amém. bênção de ter uma mãe. Escolha mamãe da pastora, espiritual mãe de também. milhares. Amém. Glória a Deus. A gente vai então para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta falando hoje sobre o tema a bênção de ter uma mãe. Todos nós tivemos essa bênção na nossa vida, porque todos nasceram de uma mulher, de uma mãe, sendo criado por ela ou não. Então, desde a criação e no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos que a maternidade é vista como um propósito de Deus para a mulher. Deus tem usado muitas mães para escrever a história do povo de Israel e da igreja, simplesmente porque essas mulheres entenderam a bênção de ser mãe. Então, ao falar sobre a bênção de ser uma mãe ou de ter uma mãe, nós vamos, na verdade, falar dos dois, porque ter e ser estão interligados nesse aspecto. E é interessante porque nós vemos um grande homem de Deus na Bíblia, Davi, que ele mesmo reconheceu a bênção de ter uma mãe. No Salmo 22, no versículo 10, ele diz assim: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. É interessante porque Davi ele faz menção de que ele serviu ao Senhor, porque ele também foi consagrado desde o ventre de sua mãe. Então ele reconhece aqui o papel da mãe, alguém que temia a Deus e que com certeza o ensinou a temer a Deus também. Então isso nos leva também a crer que a bênção de ser mãe começa a partir do momento que a mulher consagra o seu ventre para gerar filhos para Deus, não para si mesma. Eu me lembro, antes de ter as minhas filhas, eu orei e eu pedi ao Senhor para que Ele me desse filhos no tempo certo. Eu não pedi, não falei em relação ao sexo, não falei o tempo, não falei coisas bem específicas. Eu apenas pedi para que Ele me desse filhos e que me desse no tempo certo que Ele queria. 3 meses depois eu estava grávida. E Deus sabia dos seus planos na minha vida. E eu penso que isso também foi bênção de Deus na minha vida e na minha família. Agora, que a maternidade ela é importante, ninguém nega. Mas todos precisam entender o seguinte, que existe uma diferença entre aquilo que nós valorizamos e aquilo que nós buscamos. Por isso que a fonte do nosso valor deve vir de Deus. Ou seja, o senso de valor que nós damos a nós mesmos e também às coisas precisa vir de Deus. E como mulher e como mãe, você também precisa conhecer o valor que Deus atribui à maternidade, porque do contrário, você não vai investir nela. Agora, você sabe o que Deus pensa sobre mães? Ou qual o valor que Deus atribui a uma mãe? Então, por isso eu quero falar aqui para você de 4 pontos de vista a respeito da maternidade. Começando aqui pela perspectiva de Deus. Então, primeiro, a mãe aos olhos de Deus. Deus dá muito valor às mães, porque Ele mesmo criou a mulher para ser mãe. Na Bíblia, nós identificamos alguns momentos, e 3 em especial, que foram momentos em que Deus começou ali um mover, começou uma linhagem. E Ele o fez através de mães. Então, o primeiro foi na criação. Quando Ele cria Eva, Ele dá para ela o poder de gerar filhos à imagem de Deus. Depois, quando Ele chama Abraão, Ele chama também Sara, sua esposa, e dá a ela a promessa de gerar um filho e uma descendência. E terceiro, é na encarnação do Filho de Deus, quando Deus chama Maria, uma virgem, para gerar o Filho de Deus e mudar a história do homem completamente. Então, isto mostra que Deus escolhe mães para cumprir os seus desígnios na história.
Eu sei que eu também sou fruto de uma profecia que foi dada à minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, que um dos seus filhos iria ser usado por Deus de uma maneira poderosa para levar o evangelho às nações. E minha mãe guardou isso durante muitos anos. Mas ela sabia que aquilo procedia do Senhor. E hoje eu tenho sido essa pessoa, um dos seus filhos, que tem levado o evangelho e pregado o evangelho para muitas pessoas nas nações, através do ministério que Deus nos tem dado. Então, eu creio que Deus confia às mães, sim, a tarefa de moldar o caráter, de moldar ali as emoções, de inclinar o coração para a palavra, de gerar fome de Deus e de influenciar com o seu testemunho de vida. Nós ouvimos aqui o testemunho de 3 filhos falando desse poder que a mãe teve na sua vida. Então, sabendo disso, o diabo trabalha para roubar das mulheres o tempo para serem mães. E aqui entra, então, o segundo ponto de vista. A mãe aos olhos do inimigo. O nosso inimigo é o diabo. Então é importante falar que como o diabo enxerga a maternidade, pois é contra ele que nós vamos lutar, nós mulheres. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que o diabo pensou quando ele ouviu Deus dizendo à mulher que ela iria gerar filhos? Porque o diabo, ele estava lá no início, na criação. E quando ele viu aquela mulher, ele a viu como uma ameaça aos seus planos. Pois Deus deu à mulher o poder de gerar outros iguais a ela, ou seja, a imagem e a semelhança de Deus. Então ali eu creio que já despertou uma inveja, um ciúme. Naquele momento a mulher se tornou o alvo do diabo e foi por isso que ele a atacou primeiro. Lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que Deus libera uma palavra de juízo sobre a serpente e fala que ele iria colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Ora, veja, ali já foi declarada uma guerra entre a mulher e o diabo. Agora entenda uma coisa, é o diabo que tem roubado da mulher a sua dignidade, que tem subjugado, escravizado e desvalorizado durante a história, e não o homem. Agora, entenda também que o diabo ele é o único interessado em que as mulheres não sejam mães, porque ele sabe o poder que a mulher tem através da maternidade, porque esse poder foi dado por Deus. Agora, como que o diabo trabalha para resistir às mães? Deixa eu mencionar para você aqui 2 estratégias do diabo. Primeiro, desvalorizando a maternidade, para que as mulheres não queiram investir nela. Isso faz sentido por quando você olha para a história e você vê que desde o princípio, lá com Eva, ele usou essa estratégia através da árvore do conhecimento do bem e do mal, a concupiscência dos olhos. O que é isso? O diabo mostra algo que parece melhor do que aquilo que Deus disse. Então, Deus diz à mulher, você será mãe de filhos, mas o diabo diz, não vale a pena ser mãe. Ele faz isso atraindo muitas mulheres para outras coisas, às vezes até mesmo para uma carreira profissional, do que para a maternidade. Mas o diabo também, ele gera acusação. Então é uma estratégia que funciona, porque muitas mulheres se sentem culpadas por não terem filhos. E outras se sentem culpadas porque os têm. E já tem outras mulheres que vivem debaixo de acusação constante, porque não se acham boas mães, porque em algum momento elas têm falhado. Veja, de qualquer maneira, o diabo vai fazer a mulher se sentir mal. Quantas mulheres vivem assim hoje? Debaixo de acusação o tempo todo. Se ela decide criar os filhos, ela se sente culpada porque não investiu numa carreira de trabalho ou numa profissão. Se ela investe na carreira profissional, ela também se sente culpada porque não tem tempo para cuidar dos filhos. Se ela tenta conciliar a maternidade e uma profissão, muitas vezes ela também se sente culpada, debaixo de acusação, porque em algum momento ela acaba investindo mais em um do que outro. Se o filho fica doente, aí ela se sente
culpada porque ela está no trabalho. Então, percebe? É um círculo sem fim. E é assim que muitas mães vivem hoje, estressadas, porque, na verdade, vivem debaixo de acusação constante. E dessa maneira, o diabo rouba da mulher não apenas o tempo para ser mãe, mas também a alegria de ser mãe. Que não seja assim com você, mulher de Deus, escolhida por Deus para ser mãe. Mas vamos ver aqui um terceiro aspecto. A mãe aos olhos do mundo. O mundo, ele sempre desvaloriza aquilo que Deus valoriza. Então, se Deus valoriza as mães, no mundo, elas não serão valorizadas. Quando eu digo mundo, eu estou falando desse sistema mundano, de uma mentalidade que dirige, que governa esse mundo. O diabo, ele é o príncipe desse mundo. E ele distorce a imagem da mãe, mostrando às mulheres um quadro onde não existe mães bem-sucedidas, e sim mulheres bem-sucedidas. Essa imagem mundana de sucesso é da mulher que tem uma profissão, que tem um bom salário, que é reconhecida. Mas você sabe que isso aqui não é toda a verdade? É claro que tem uma parte da verdade, mas não é toda a verdade, porque não é isso que a Bíblia diz. Lá em Provérbios 31, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Ela atende ao bom andamento da sua casa. Olha, ela é uma boa dona de casa. Ela levanta cedo, cuida da sua casa e dá ordem aos seus servos. Ela é reconhecida pelo seu marido e diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Essa palavra ditosa significa feliz, bem-aventurada. Quer dizer, os filhos vê na mãe uma alegria. Alegria de ser mãe. Isso é maravilhoso, porque essa alegria vem do Senhor. Sabe uma coisa que eu achei tão precioso há um tempo atrás? Eu tive o privilégio de ter uma mãe, também tive o privilégio de ser mãe, e hoje tenho o privilégio de ver a minha filha ser mãe. E há um tempo atrás eu estava perguntando às minhas duas netinhas. Uma tem 6 anos, a mais velha. E eu disse para ela: o que você gostaria de ser quando crescer? E ela falou: eu quero ser pastora e mãe. Eu achei tão lindo ela dizer isso, porque normalmente as crianças escolhem uma profissão que ela admira. Por que ela falou pastora? Talvez por causa de mim, claro, ou para me agradar. Mas por que ela falou mãe? Foi algo espontâneo, porque ela vê na mãe algo bom. Percebe? Uma menina de 6 anos, ela acha que ser mãe é bom, porque ela vê na própria mãe a alegria de ser mãe. Eu acho isso muito precioso, porque ser mãe é uma missão dada por Deus. Por isso, é uma bênção. Mas sabe, existe um quarto aspecto aqui importante também. Além do ponto de vista de Deus, além de conhecer como o diabo mostra a maternidade, como o mundo enxerga a maternidade, mas também a mãe aos olhos do marido. Porque a influência de uma mãe na vida dos filhos, ela é valiosa demais para a gente calcular. Mas nós podemos, pelo menos, mensurar olhando através dos olhos de Deus. Mas também essa mãe, ela vai ser valorizada através do marido. Porque com certeza o primeiro a reconhecer isso deveria ser o pai, ou seja, o marido. Então, certamente a opinião do nosso cônjuge, ele é muito importante para nós mulheres. Agora, o elogio mostra também o valor. Quando o elogio vem do marido, isso eleva muito a autoestima da mulher. Agora, no caso do marido crente, ele deve enxergar a maternidade como Deus vê. Se Deus valoriza a mãe, o marido deve ser o primeiro a valorizá-la também. Pois ele recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de sua esposa e investir para que ela cumpra a sua missão de mãe. E isso é algo também que Deus dá. Amém? Então, eu creio que o marido tem uma participação muito importante para auxiliar e para criar situações e para ajudar a sua esposa a ser a mãe que Deus quer que ela seja dos seus filhos. Mas tem também aqui um quinto e último aspecto, que é a mãe aos seus próprios olhos. Então, é claro que tudo isso que eu falei aqui,
A mãe aos olhos de Deus, a mãe aos olhos do diabo, a mãe aos olhos do mundo, a mãe aos olhos do marido. Isso vai ter influência na sua vida. Um pouco ou mais, você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Mas a mãe aos seus próprios olhos é aquilo que de fato vai definir. Porque é você que vai decidir que tipo de mãe você vai ser ou qual o valor que você vai atribuir à maternidade. No Salmo 127 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então a Bíblia associa a maternidade com recompensa. Olha, além de Deus te dar o dom de gerar filhos, além dele te ajudar a criar, porque no Salmo 127 tem uma promessa também, que ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então o Senhor está dizendo: não se preocupe, eu vou te ajudar a ser mãe, eu vou te ajudar a criar os seus filhos, percebe? Ainda Deus dá também uma promessa de recompensa, porque ele fala que há uma herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. É claro que quando você desempenha a maternidade debaixo da graça do Senhor, quando você é a expressão de Deus na vida dos seus filhos. Então, essa é uma promessa que nenhuma mãe deveria esquecer, mas você deve buscar, porque existe uma recompensa para as mães. Nem todas as mães recebem galardão, só porque geraram filhos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas aquelas que criaram, sim, seus filhos para cumprir o propósito de Deus, com certeza receberão. Por isso, querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas, mas eu creio que Deus faz, sim, acepção de mães. Sara e Agar são 2 exemplos na Bíblia, porque a Bíblia as menciona e Paulo as usa como exemplo. A maternidade de Agar, ela foi fruto de entendimento próprio, mas a de Sara foi fruto da promessa de Deus dada a Abraão. E isso prova que Deus usa a maternidade para cumprir os seus propósitos. E eu quero mencionar aqui o exemplo de algumas mulheres. Nós vemos na história o exemplo de Susanna Wesley, que foi uma mulher que viveu há muitos anos atrás e que ela teve 19 filhos. Mas entre eles estava John Wesley, que foi um avivalista que Deus usou para gerar um dos maiores moveres de Deus na igreja, começando ali na Inglaterra e atingindo depois todo o mundo. É preciso reconhecer, sim, que quando uma mãe atribui valor à maternidade, ela está, na verdade, dando valor a si mesma, porque ela irá formar nos filhos uma boa autoestima, de acordo ou com base na autoestima que ela tem de si mesma. Isso nos fala de um senso de valor próprio. E nós vemos isso em mulheres que geraram filhos e que esses filhos foram homens e mulheres de Deus. Uma dessas mulheres também foi Ana. Ana, na Bíblia, ela gerou Samuel. E a Bíblia fala que a consagração de Ana foi tão acima da média, o preço que ela pagou, porque Deus usou Samuel de uma maneira poderosa durante toda a sua vida para ser um líder exemplar na vida da nação de Israel. Então, isso determinou, a consagração dessa mãe determinou o quanto Deus iria usar Samuel. Mas eu quero encerrar aqui falando da influência de uma mãe, que foi Elizabeth Newton, que ela viveu ali no ano de 1732, uma mulher cristã que ensinou seu filho a crer em Deus desde pequeno. E o nome dele era John Newton. Ele é autor de um dos hinos mais conhecidos e cantados no meio evangélico, Amazing Grace, ou seja, maravilhosa graça. Mas sabe, essa mãe ensinou o seu filho a orar, a ler a Bíblia, e aos 4 anos ele já recitava textos da Bíblia, que sua mãe lhe ensinava. Mas aos 7 anos de idade, sua mãe faleceu de tuberculose. E isso deu a ele um senso de vazio e ele revoltou-se contra Deus. Mais tarde, ele tornou-se um marinheiro e ele, então, por influência de outros, tornou-se um traficante de escravos. Mas num dia, no meio de uma grande tempestade, quando o seu navio estava afundando, ele então clamou a Deus. E ali no meio daquele clamor, ele entregou sua vida a Jesus e reconheceu
a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele então, logo depois, ele compõe esse hino, Amazing Grace, que se tornaria um dos hinos mais conhecidos na história da igreja, que tem tocado milhares de vidas. Ora, as orações de sua mãe foram atendidas e o seu filho tornou-se um ministro da palavra de Deus. E eu gostaria de deixar esse testemunho aqui, essa história para você. Ter uma mãe é, sem dúvida, uma bênção. Não importa o tempo ou o breve tempo que ela tem com seu filho, mas com certeza Deus pode usá-la para influenciá-lo para os seus propósitos. Então, tornar-se mãe é uma continuação da bênção de Deus na sua vida, porque você vai compreender melhor a sua mãe quando você se torna uma mãe. Mas você pode ter certeza que a bênção de ter uma mãe nos dá um legado. Quando se trata, então, de um legado espiritual, como foram esses homens de Deus, isso não tem preço. Por isso eu gostaria aqui de deixar para você uma palavra. Seja grata por ter tido uma mãe, mas também seja grata por ser uma mãe. Eu gostaria de orar e abençoar você. Pai, nesta hora eu quero te dar graças por cada uma dessas mulheres que estão ouvindo e que elas possam receber esta palavra. Ó Deus, e que seja anulado agora na sua mente, nas suas emoções, todo o peso, tudo aquilo que o diabo tem roubado delas para dar a elas, ó Deus, hoje o conforto e a alegria de ser mãe. Ó Deus, que o Senhor possa revelar e abrir os seus olhos para que elas possam enxergar a maternidade através dos olhos de Deus. Eu oro e as abençoo em nome de Jesus. E eu gostaria de encerrar também o nosso programa hoje com essa música, Maravilhosa Graça, Amazing Grace, em português, que fala a respeito da experiência desse filho, mas também dessa mãe, que um dia orou e o seu filho se tornou exatamente aquilo que Deus havia planejado que ele fosse. Que Deus possa abençoar você e nós voltamos a semana que vem.